A gente tem a nossa aula de matemática e nós vamos ver os numerais. Lembra, nós já vimos os numerais do 0 ao 9, nós já trabalhamos a dezena, né, que é o conjunto de 10 elementos que formam o número 10. E agora a gente vai ver a sequência numérica dos números de 11 a 19. Vamos lá? Bom, crianças, hoje nós vamos começar começando a nossa lição 13, que é uma lição um pouquinho comprida, porque elas falam de números de 11 até 49, sendo que a gente não vai ver o número de 11 até 49 tudo hoje, tá? A gente vai ver cada conjunto de dezena, a gente vai vendo ao longo das nossas aulas, ok? Hoje a gente vai ver os números de 11 a 19. Então, lembra que um conjuntozinho de 10 elementos forma uma dezena. E aí a gente observa aqui o exemplo. Para formar os outros números, uma dezena é igual a 10. Para formar os outros números, a gente precisa de um conjunto de dezena mais uma unidade, que é um quadradinho que é aqui representado. Então, eu tenho uma dezena mais uma unidade, eu formo o número 11. Eu tenho uma dezena mais duas unidades, eu formo o número 12. Eu tenho uma dezena mais uma, duas, três unidades, eu formo o número 13. Eu tenho uma dezena mais 4 unidades, eu formo o número 14. Eu tenho uma dezena mais 5 unidades, eu formo o número 15. Eu tenho uma dezena mais 6 unidades, eu formo o número 16. Eu tenho uma dezena mais 7 unidades, eu formo o número 17. Eu tenho uma dezena mais 8 unidades, eu formo o número 18. E eu tenho uma dezena e formo mais 9 unidades, eu formo o número 19. Depois do número 19, a gente vai para a sequência de uma outra sequência numérica, que é a da casa do 20. E aí é uma outra aula, ok? E aí vamos fazer as atividades. Olha aqui. Agrupe 10 elementos e indique quantas dezenas e quantas unidades há. Então, dentro do conjunto aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tenho 11 bolas. Eu vou colocar 10 bolas num conjunto e ver qual que sobrou, que vai ser a minha unidade. Então, eu vou ter 10 bolinhas representando a dezena e o que sobrar vai representar a unidade, ok? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma dezena e uma unidade. Aqui nas flores, vamos ver quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aí eu vou colocar num conjunto 10 flores. Então, vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Já formei a minha dezena. Então, eu vou circular esse grupo de 10. As que ficarem fora do círculo vai ser as minhas unidades. Então, quantas unidades tem? 1, 2, 3, 4, 5. E assim eu vou formar uma dezena e 5 unidades. Uma dezena e 5 unidades forma que número? Forma o número 15, ok? Assim você vai fazer com todos os outros elementos. Aqui da caneta, aqui do foguete, aqui da borboleta e aqui do sorvete, ok? Vamos lá para a página 177. E aí, gente, vamos lá. Na página 177, o que a gente tem aqui, ó? O número 2 diz assim: escreva o número que vem imediatamente antes e o número que vem imediatamente depois. Quem vem antes e quem vem depois. O número do meio é o numeral 7. Quem vem antes do 7 é o 6. Quem vem depois do 7 é o 8. Você vai escrever aqui. Quem vem antes do 5, quem vem antes do 14, quem vem antes do 9, quem vem antes do 12 e quem vem antes do 10, você vai colocar desse lado aqui, do lado esquerdo. Então, quem vem antes do 5, o 4, quem vem antes do 14, o 13, quem vem antes do 9, o 8, quem vem antes do 12, o 11 e quem vem antes do 10, o 9. E aí, agora, desse lado direito, você vai colocar quem vem depois desse número, né? Que vai mais para frente. Então, quem
vem depois do 5. O 6, depois do 14, o 15, depois do 9, o 10, depois do 12, o 13 e depois do 10, o 11. E aí você vai colocar ele aqui também do lado direito. Então, lado esquerdo quem vem antes, lado direito quem vem depois, ok? Na número 3, você vai completar as sequências. E aí você vai ter que descobrir qual é o segredo de cada sequência. Aqui, ó, 8, 10, 12. A gente pode ver aqui que ele vai contar de 2 em 2. Então, o 8 mais 2 dá 10. Então, por isso que eu botei o 10 aqui. O 10 mais 2 dá 12. Por aí você vai. E aí você vai aqui, quem é que vem com 12 mais 2? Aí você vai escrever aqui, que é o 14. 14 mais 2 é o 16. O 16 mais 2 é o 18. Ok? A mesma coisa vai acontecer aqui nos outros números. Aqui a gente vê mais de 3 em 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 3, 9. E assim por diante. Aqui embaixo a mesma coisa. Eu tenho 4 mais 3, 7. 7 mais 3, 10. E assim você vai completar também ele de 3 em 3, ok? No número 4, a gente vai completar o quadro valor de lugar. É a casinha que mora um número. Então, tem uma casinha para dezena e uma casinha para unidade. Em cada casinha vai ficar um número. O 1 vai representar, no caso do numeral 11, tem o 1 da dezena e o 1 da unidade. Ou você vai colocar o D e o, que pode estar escrito tanto dezena e unidade, quanto D de dezena e U de unidade. Aí no quadro valor de lugar agora, você vai olhar o número aqui embaixo. Que número é esse que está aqui, ó? É o 12. Aí o 12, o 1 é da dezena e o 2 é da unidade. O número 14, 1 de dezena e 4 de unidade. O 16, 1 de dezena e 6 de unidade. É só você completar ele aqui no quadrinho. O 18, 1 de dezena e 8 de unidade. O 13, 1 de dezena, 3 de unidade. O 15, 1 de dezena e 5 de unidade. O 17, 1 de dezena e o 7 de unidade. E o 19, 1 de dezena e 9 de unidade. Já no número 5, a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos observar a imagem de um parque. Olha aqui como é que o parque está cheio, né? Quando a gente podia ficar passeando lá no parque, brincando. Agora a gente não pode, mas em breve poderemos. E aí aqui, olha, tem tantas crianças brincando, tem pombos, tem árvores, flores. E aí você vai contar quantos pombos tem, quantas flores tem e quantas frutas tem. Então, marca aí quantas tem e escreve aqui quantas que tem. Na letra B, você vai marcar no quadrinho para completar cada frase. Nesse parque, pontinho, pontinho, quantidade de pombos que adultos. Tem mais pombos que adultos? Olha os adultos aqui, ó. Sentado, andando. Tem menos adulto ou tem a mesma quantidade de pessoas e pombos? Eu acho que tem mais, hein? Preste atenção aqui na imagem para você olhar. E aqui embaixo ele diz, nesse parque, a quantidade de pombos tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade de crianças? Então, você vai contar quantos pombos tem e vai contar quantas crianças tem, para saber se tem a mesma quantidade, se tem mais ou tem menos, ok? Embaixo diz assim, nesse parque, pontinho, pontinho, quantidade de adultos que crianças. Tem mais, tem menos ou tem a mesma quantidade? Você vai olhar aqui, ó, a quantidade de adultos que tem e a quantidade de crianças. Conta e vê quem que tem mais, se tem mais adultos ou mais crianças e marca o X aqui.
ok? E assim você termina a atividade de sexta-feira. Eu quero que vocês tenham um bom final de semana e aí até semana que vem. Tchau!